Graça e paz, queridos. Vamos hoje meditar sobre um texto que está aqui em 2 Reis, no capítulo 6, do verso 24 ao 33, e depois no capítulo 7, verso 1 e 2. Não vai dar para mim ler todo o texto, porque senão fica comprido e eu não consigo mandar o vídeo para os irmãos, tá bom? Mas o texto fala sobre o sitiamento da cidade de Samaria. Samaria naquela época era a capital de Israel. Então era uma cidade muito importante. Muito bem. Samaria havia sido cercada, estava sitiada pelos sírios, de tal maneira que os habitantes de Samaria não podiam nem entrar e nem sair, porque se entrassem ou saíssem, seriam mortos pelos sírios. No entanto, eles precisavam comprar comida. E pelo fato de não poder ir buscar esse alimento nos arredores de Samaria, por causa do sitiamento imposto pelos sírios, eles estavam se enfraquecendo, e essa era a estratégia do rei Ben-Hadad, né, rei da Síria. Eles estavam morrendo de inanição. E a coisa chegou a um ponto tal que eles estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 barras de prata. Estavam comprando também por 5 barras de prata esterco de pombo. Os irmãos veem aqui a situação que eles estavam chegando. Num determinado momento, quando o rei passava pelo muro, uma mulher, ela gritou para o rei dizendo socorro, porque ela havia dado o seu filho para uma outra mulher comer. Elas haviam combinado, uma comeria o filho do outro. Só que quando chegou na vez da outra, ela escondeu o filho, não quis dar para outra mulher comer. E o rei ficou bastante indignado com aquilo, e ele disse o que ele podia fazer, né? Que elas reclamassem com Deus, reclamassem com o profeta. O rei de Samaria, nessa época, chamava-se Jorão. Ele era filho de Jezabel com Acabe, que foram reis que praticaram muitas abominações aos olhos de Deus, e o filho estava fazendo a mesma coisa, induzindo o povo à idolatria. Os habitantes de Samaria estavam adorando a bezerros de ouro e adorando a muitos outros deuses, e Deus estava bastante aborrecido com aquele povo. Então, o furor de Deus se manifestou pelo cerco dos sírios a Samaria. Então, eles estavam assim sitiados, presos nas suas próprias casas. Uma situação muito parecida com a que nós vivemos hoje, né? Nós estamos sitiados aí pelo inimigo, estamos presos nas nossas casas, porque se sairmos, corremos o risco de sermos contaminados, infectados e mortos por esse vírus que está matando milhares de pessoas pelo mundo afora. Muito bem, Samaria vivia esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas por que aquilo estava acontecendo? Porque o povo estava em pecado. O rei deles estava em pecado. O povo não se arrependia, o rei também não se arrependia e perpetuava o pecado dos seus pais. Ao invés de arrepender, o rei culpava a Deus, o rei culpava o profeta Eliseu. Eliseu era o profeta desse tempo. E o rei, de tão aborrecido e furioso que estava
com o profeta, ele disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O rei estava disposto a decapitar Eliseu. Eliseu, em outros tempos, havia aconselhado o rei a permitir que os sírios bebessem água e se alimentassem dos arredores de Samaria. Então havia um pacto, cujo mediador foi Eliseu, entre Samaria e os sírios, para que Samaria não atacasse os sírios. Mas depois a coisa virou e os sírios então resolveram sitiar Samaria e saquear o povo e escravizar o povo. E aí o rei colocou a culpa sobre Eliseu, quando na verdade deveria se arrepender do pecado da idolatria, do pecado de induzir o povo a adorar os falsos deuses, mas o rei, ao invés de se arrepender, ele se indignou e se virou contra o próprio Deus e contra o profeta de Deus. Muito bem, o rei então manda mensageiros a Eliseu e ele vai logo atrás desses mensageiros. Aqui no verso 32 diz: estava então Eliseu assentado em sua casa e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: visto como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça, olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta, porventura não vem o ruído dos pés do Senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei do Senhor. Então, além de não se arrepender do seu pecado, o rei se rebelava e se voltava contra o Senhor. A Bíblia sempre nos ensinou que, ao pecar, o que devemos fazer é confessarmos o nosso pecado ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados. Devemos confessá-lo ao Senhor. Como diz as Escrituras, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lá em Provérbios 28:13, diz a mesma coisa, que ao confessarmos e deixarmos os nossos pecados, nós prosperaremos. Lá em 2 Crônicas 7:14 diz que se o meu povo, se arrepender dos seus maus caminhos, se desviar, se humilhar, e assim, dessa maneira, se apresentar diante de Deus, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então nós percebemos que a terra adoece por causa do pecado do homem. Foi assim no tempo de Samaria e está sendo assim no nosso tempo. Nós vemos a terra adoecida por causa do pecado de um povo que não se arrepende. Não há nenhuma possibilidade de nós abrigarmos o pecado e acharmos que podemos levar uma vida normal abrigando o pecado dentro do nosso coração. O rei transgrediu, não se arrependia e ainda queria matar o profeta. Mas o profeta diz ao rei que aquela situação mudaria em menos de 24 horas. Quando o profeta Eliseu diz ao rei que isso ocorreria, o capitão, que era o braço direito do rei, duvidou e disse e não acreditou. O que aconteceu foi que o profeta falou para ele que ele veria Deus mudar aquele quadro, que ele veria o povo poder se alimentar, porque Deus ia fazer algo sobrenatural e extraordinário. E assim fez. Deus fez com que os sírios ouvissem um ruído de muitos carros e cavaleiros, como se houvesse uma aliança de vários exércitos para lutar contra os sírios. Essa aliança não aconteceu, mas o ruído aconteceu, e eles com medo fugiram e deixaram o acampamento, espavoridos.
O que aconteceu foi que os habitantes de Jerusalém puderam chegar aos arredores da cidade e encontrar farta comida, se alimentarem e vencerem aquela crise de fome e assim serem abençoados. O capitão que duvidou acabou sendo pisoteado pelo povo e veio a falecer. Então, aprendemos com esse texto que o pecado sempre leva o homem a ficar sitiado pelo medo, sitiado pela culpa, sitiado nos seus sonhos, nos seus anelos, nos seus planos, nos seus projetos. Não há nenhuma condição de o homem ser feliz pecando contra Deus, abrigando esse pecado. O pecado sempre deve ser confessado. O pecado sempre deve ser colocado diante do Senhor para que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. Vivemos hoje uma crise terrível, crise essa que tem como pano de fundo a idolatria do povo. Ora a Jorge, ora a Aparecida, ora a Iemanjá, ora a toda e qualquer situação que divida o coração do homem, que se coloque entre o homem e Deus. Na verdade, idolatria é qualquer coisa que divide o coração do homem. Nosso coração não pode ser dividido por nada. Que possamos entender isto, que possamos dar a primazia ao Senhor em todas as coisas da nossa vida, para que as mãos do Senhor sempre sejam estendidas sobre nós, para que vivamos com os céus abertos sobre a nossa cabeça, para que não vivamos sitiados e prisioneiros pelo pecado, para que possamos viver a vida abundante que nos foi concedida em Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos, que aprendamos com esta história dos habitantes de Samaria e vivamos a liberdade que nos foi dada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a todos.